Chegamos! Vou colocar meu livrinho aqui. Boa noite para todo mundo, vem chegando com tudo. Feliz Páscoa para todo mundo. Hoje The Bookflix especial Páscoa. Primeiro, eu espero que você tenha tido uma Páscoa maravilhosa. Vem chegando, vem embora. Aqui, ó. Aqui, ó. Um pouquinho. Muito boa noite para todo mundo. Pega o teu papel, tua caneta, tua pipoca. Não sei se você tá já deitado na sua cama e me vendo. Não tem problema se você tiver. É só importante você anotar os principais inputs. Antes de começar, só coloca o dedinho no avião. Compartilha essa live. Compartilha. Primeiro, eu espero que você tenha tido uma Páscoa dentro dessa nova realidade que a gente vive, principalmente desse distanciamento social, mas mesmo assim, regada com muita paz, de muita autorreflexão, autoanálise, tá? E eu que desejo que Deus, Ele te proteja, guarde você e sua família, tá? Então, primeira coisa, eu vou compartilhar aqui, ó. Manda pra 20 pessoas essa live. Que mesmo se ela não receber hoje aqui, ó, ela vai receber, amanhã ela vai estar com a gente, tá bom? Então, manda essa live pra todo mundo. Já fala de qual que vai ser o livro que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Eu trouxe um livro muito focado no... Como hoje é domingo, é um dia que antecede a semana, então eu trouxe um livro onde vai dar várias dicas pra você de como você vence a procrastinação, como você pode ter um planejamento mais refinado, sabe? Principalmente, às vezes, do domingo para muita gente é o Dia Internacional da Preparação Semanal, né? Já começa a colocar ali metas, planos, o que eu tenho que fazer, os objetivos principais da semana, isso e aquilo. Então, um livro mais prático para todo mundo, tá? Eu gosto muito de produtividade, é um dos meus core também. Então, como nos últimos livros a gente flutuou um pouco mais sobre framework, ontem foi um dia muito inspiracional para mim, adorei a live de ontem, principalmente também a da Sexta-feira da Paixão para mim, nossa senhora, foi top demais. Então hoje eu trouxe um livro mais prático para todo mundo, tá? Então você vai fazer boas anotações. O livro que eu trouxe é esse aqui, ó, Eat That Frog, tá? Que é Como Esse Sapo. Não é a tradução, eu li esse livro em inglês em 2016 para 2017, Eat That Frog, do Brian Tracy, gosto muito do Brian, do conteúdo que ele tem, tá? Eu li esse aqui, ó, Eat That Frog, é sobre esse livro que a gente vai decifrar algumas coisas por detrás dele. Em português, se não me engano, esse livro é Comece pelo Mais Difícil, tá? Comece pelo Mais Difícil. Em inglês eu li Eat That Frog. Eu gostei muito de ler inglês, não sei como é a versão em português, não sei como que é a tradução até, se bem que é um livro bem prático, então acredito que a tradução vai ser mais fidedigna, tá? Então, vamos decifrar a partir de agora Eat That Frog, Como Esse Sapo, tá? E 21 maneiras de você neutralizar a procrastinação, tá? E fazer mais em menos tempo, beleza? Esse é o livro de hoje, mas última chamada aqui, manda um aviãozinho pra todo mundo. No final eu vou sortear esse livro, só que eu não vou sortear o inglês não, tá? Eu vou sortear uma versão, já pedi pro time pegar uma versão em português e eu vou fazer algumas marcações nele, porque como eu conheço o livro, já sei onde tá cada coisa, cada lugar, vou fazer algumas marcações e vou mandar pra tua casa, tá? Depois, Caio, como é que faz pra ganhar esse livro? No final eu vou tirar uma frase, a gente vai postar uma frase no feed, uma frase que me marcou, tá? E aí é só você marcar alguém que você gostaria que estivesse aqui com a gente hoje, ou que não perdesse o dia de amanhã, e aí pode marcar quantas pessoas você quiser, tá? E aí, depois de meia hora que a live termina, hoje ainda mesmo, eu já sorteio o nome, você já sabe se você ganhou ou não, tá? Então já vou fechar aqui o chat, tô mandando assim carinho pra todo mundo, mas o livro é aqui, ó, Comece pelo Mais Difícil. Esse é o livro, ó. Esse aqui, vou até marcar aqui o PIN. Esse aqui, ó. Da minha querida amiga, tá? Esse é o livro de hoje. Comece pelo mais difícil do inglês, Eat That Frog. Então vamos lá? Bora! Então vou fechar os comentários aqui, tá? Já eu abro pra falar com vocês. Mas enquanto... Vai mandando ver no avião, tá, gente? Vai mandando ver no avião. Ó, bora. Primeira coisa. A Fabi está aqui, amor. Quer falar um oizinho pra galera? Manda uma boa noite assim pra galera. Boa noite. Desejo uma boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa. Então tá. Fabi tá ali na retaguarda. Ó, primeira coisa.
Da analogia que ele chama esse livro do inglês Eat That Frog. Por que ele chama, sabe, Eat That Frog, como esse sapo? Porque ele faz uma analogia do sapo ser as tarefas que a gente tem que realizar, tá? Ser as ações no qual a gente precisa executar. Então ele faz sempre ao longo desse livro essa brincadeira, engula esse sapo, tá? No Brasil, acho que engula o sapo é meio que engula... No Brasil é diferente, né? Engula o sapo é tipo um mico, né? Alguma coisa mais assim. Lá é no sinônimo de tarefa. Então ele já abre com 2 grandes regras, tá? Para abrir o livro, antes de entrar em partes mais técnicas. Primeira regra que ele abre, eu acho muito legal. Se você tem que comer 2 sapos, comece comendo sempre o mais feio. Repetir a primeira regra. Se você tiver que comer 2 sapos, ou seja, executar 2 tarefas, comece comendo sempre o mais feio primeiro. Já vou explicar o que ele quis dizer. Não, já manda agora, tá? Não, deixa eu falar segundo. 2. Se você tiver que comer um sapo inteiro, não vale a pena ficar olhando para ele por muito tempo. De novo, estamos decifrando esse livro, Eat That Frog, do inglês. As 2 primeiras regras. E esse frog, esse sinônimo de frog é tarefas que a gente tem que fazer no nosso cotidiano. Primeira regra, que abre o livro. Se você tem que comer 2 sapos, comece comendo o mais feio primeiro. Segundo, se você tiver que comer um sapo inteiro ou fazer uma tarefa que vai dar um grande resultado mais dura, tá? Não vale a pena ficar olhando para ele por muito tempo. Ou seja, a primeira regra quer dizer o quê? Comece pelo mais difícil. Tradução do nome do livro em português, tá? Se eu fosse ser fidedigno com a capa aqui, em português seria Como Esse Sapo. Mas no português ficou comece pelo mais difícil. Então já revelou a primeira estratégia. Um dos índices de alta performance é você começar pelas tarefas mais difíceis no começo. E aí lá depois você vai entender por quê. E a segunda coisa é, quanto mais você fica olhando um sapo, tá? Você tem que comer aquele sapo, fazer aquela tarefa. Você ficar olhando para ele te dá um desânimo, te dá preguiça. Você começa a pensar N possibilidades de não fazer aquilo. Ou pode ser que uma interrupção apareça durante esse tanto tempo que você ficou olhando a tarefa que te roube e te leve para outro lugar. Quantas pessoas que às vezes tem que fazer alguma coisa fica enrolando, e aí quando vê, a circunstância te levou para um outro caminho. Alguém te levou para lá, alguém te chamou para cá, você lembrou de uma outra coisa, sabe por quê? Porque você não foi, tá? Então, primeira regra, comece sempre pelo mais difícil. Qual que é a tarefa que você tem que executar primeiro? Sempre a mais difícil, a mais importante. E segundo, sabe que tem uma tarefa difícil? A pior estratégia é você ficar olhando muito tempo para ela, tá? Então, sabe o que tem? Nem pensa, vai. Mel Gibson, gosto muito dessa palestra dessa mulher no TED, ela se chama 5 Seconds Rules, tá? Ou seja, não pensa durante muito tempo, é 1, 2, 3 e vai, tá? Sabe que tem que fazer alguma coisa? 1, 2, 3 e vai, tá? Porque quando a gente pensa, a gente meio que se boicota, tá? Então ele já começa falando isso. E tem uma coisa que ressaltei, ó, várias marcações aqui no livro, ó, rabisquei pra cacete, ó. Estão pegando? Vou ficar um pouquinho mais para trás para vocês verem o livro. Toda vez que você termina qualquer tipo de tarefa, você se sente bem e mais confiante. Porém, atenção para não viciar na coisa errada. E o que é coisa errada? A grande estratégia do Brian Tracy de começar pelo mais difícil, porque toda vez que você dá um check, sabe a tua lista, o seu to-do list, que você dá um check, tipo, fiz alguma coisa? Toda vez, não importa qual que é o grau de importância da tarefa, toda vez que você marca aqui do lado, feito, dispara em você um senso de realização, um senso de confiança, um senso de alívio, sabe, dopamina, que é o neurotransmissor da realização e do avanço. Você se sente bem ao marcar uma tarefa realizada. Porém, se você tem a concepção de pular a tarefa mais difícil e numa tarefa fácil só para dar o check, você está viciado em fazer check. Não significa que você está viciado em avançar. Então, às vezes, porque em toda tarefa, dar um check alivia. Porém, pessoas gostam de dar check, é como se fosse, parece droga para algumas pessoas. Eu preciso dar um check. E ela rouba, ela busca um atalho, ela pula a tarefa mais importante, ela vai para uma tarefa merda, que eu chamo. E aí você fica dando um monte de check em tarefa merda, e fica disparando uma falsa sensação de realização e de avanço, e você vê que você dá um monte de check em coisas que não te levam para frente. Você tá roubando, tá? Essa é a grande verdade. Você tá burlando o jogo, porque você tá dando um check numa tarefa que não te leva pra frente.
Então saiba que toda vez que você termina qualquer tipo de tarefa, você se sente bem e mais confiante. Porém, atenção para não viciar na coisa errada. O quê? No check. Aí você começa a pular tarefas difíceis, tá? Quantas pessoas que às vezes tem lá, bota 2 tarefas, uma muito difícil e muito importante e uma merda. Aí você tá com preguiça de fazer essa, deixa eu pra mais tranquila. Às vezes é arrumar os meus e-mails. Tá lá, você arrumou a sua caixa de e-mail, você limpou a tua caixa de e-mail e quando você terminou você deu um check e aí sai qual que é o grande problema? Você fala, já está bom, já produzi pela manhã. E você vai sempre empurrando a atividade mais importante, Porque agora, a partir do momento de hoje, você já sabe que qualquer check que você dá, libera essa sensação de avanço. Porém, se der check só em tarefa merda, você tá burlando o jogo, você tá se enganando, tá? Então é legal você saber como que sua máquina, porque é inconsciente, tá? É inconsciente. Faz sentido, amor? Eu adoro quando a Fabi fala assim, é isso aí, amor. É isso aí, amor. Ó, então, primeiro, pra gente começar a nossa live aqui, já fez sentido esses 2, 3 inputs? Esses aí já vale ouro, cara. Já vale ouro demais, tá? Fez sentido esses primeiros? Vai mandando aí pra mim. Vai deixando o coraçãozinho, vai mandando o aviãozinho pra todo mundo, tá? Esse é o livro, ó. Comece pelo mais difícil. Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo todo mundo? Show. Porrada hoje. Sempre. Everyday porrada. Ó. Os 3Ds da formação de um novo hábito. Brian Tracy, ele dá os 3Ds da formação de um novo hábito. Eu até dividi isso nas minhas redes sociais. Agora eu vou fechar aqui. O pessoal tá falando pra você aparecer no final, viu, amor? Só conseguir. Tá bom? Promete? Um beijinho. Tá bom. Um beijinho. Agora vamos lá. Vou fechar. Ó, o nome do autor é Brian Tracy. Assim que escreve. Ó, já dá um print aí, vai. Ó, vou parar aqui 30 segundos. Dá um print screen. O pessoal sugeriu da gente escrever ao contrário, porque fica ao contrário. Tá? Tá bom, ó. Só pra você ver, ó. Calma aí. Aqui, ó. Pronto, deu um print. Vou virar, hein? Não fica mais perguntando qual que é o livro. Pronto. Beleza? Show. Vamos lá. 3Ds da formação de novo hábito. Primeiro, decisão. O primeiro D na formação de novo hábito é você decidir. Tudo parte a partir do momento da sua decisão. Por exemplo, hoje você está nessa live. Se você está anotando todos os conteúdos, se você está colocando todos os inputs num papel, primeiro, você decidiu estar aqui, você decidiu aprender sobre esse assunto. Como que você pode neutralizar a procrastinação. O que é a procrastinação? A habilidade de deixar o que era para ser feito hoje e amanhã, tá? Porque muitas pessoas ouvem essa palavra, mas não sabem o que é procrastinação. A habilidade de deixar o que era... de deixar para amanhã o que deveria ser feito hoje. Isso é procrastinação, isso corrói muitas pessoas. Então, primeiro D, dos 3Ds da formação de novo hábito, primeiro é decidir, tá? Mudar, decidir, fazer, tudo parte a partir de uma decisão. Segundo, é disciplina, tá? Para transformar essa decisão num hábito. E o terceiro é determinação por não importa o que aconteça. Você se mantém constante e consistente. Então, se tem decisão, tem disciplina e determinação, aquilo se torna um hábito. O hábito, ele surge dentro da sua vida, tá? Então, o hábito, ele tem três etapas. Decisão, disciplina e determinação, tá? Achei muito legal. E é legal a gente estar presente para isso. Então, hoje é o dia da decisão. Amanhã vai ser o dia da disciplina. E até o final do mês vai ser o da determinação, tá? Vamos lá. Primeira dica que ele dá, que ele chama set the table, né? Prepare a mesa, é de você ter clareza. E aí, Brian Tracy, palavra deles, abre aspas. Clareza é o conceito mais importante de produtividade pessoal. Sobre quais são os objetivos, saber quais são os objetivos e o que deve ser feito. Pode parecer meio óbvio, mas muitas pessoas pecam no óbvio. Quando você não tem clareza do que você deve fazer, do que deve ser feito, do que é importante, você pode ter, não importa a tua técnica de produtividade, não importa os inputs que você recolham por lá e por cá. Se você não tem clareza, você nunca vai ser eficiente. Há uma diferença de eficiência e eficácia, tá? Eficiente é fazer muito bem feito. Eficácia, muito bem feito o que deve ser feito. Tem muita gente que é eficiente na coisa errada. Essa é a grande verdade. Você é uma pessoa extremamente eficiente, mas que não sai do lugar. Aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, como essa pessoa é eficiente, mas não cresce.
tá? É verdade. Você é eficiente, mas você não cresce. Quem é eficiente não cresce é porque é muito eficiente e pouco eficaz. Agora, quando a eficiência ela junta com a eficácia, tá? Tem gente também que é muito eficaz, faz sempre o que deve ser feito, mas não com tanta eficiência. Tem que refazer demais. Tá? Agora, quando a eficiência junto com a eficácia, é lindo de morrer, tá? Então, clareza é um ponto bom. E é o conceito mais importante de produtividade pessoal. E ele coloca uma expressão que eu adoro, que é think on paper. Pense sempre no papel. A partir de hoje, desenvolva a habilidade de pensar no papel. E assim, e literalmente, o que é pensar no papel? Sempre quando você está traçando uma agenda, tá traçando as tarefas que você tem ao longo da semana, você está refinando, o papel, ele ajuda você a clarear, ele ajuda você a refinar, te ajuda a tirar os excessos, tá? Demonstrar as faltas, ressaltar as falhas, deixa você organizar os seus pensamentos. Eu nunca vi uma pessoa extremamente eficiente sem think on paper, sem pensar no papel. Tá? Então pense no papel. É óbvio que às vezes você pode usar os recursos, por exemplo, eu sou um cara que eu aboli o papel dentro da minha vida já há um tempo. Eu sou um cara que eu anoto no meu iPad, mas é como se fosse a canetinha do iPad mesmo, que ela simula como se eu estivesse escrevendo. É mais porque eu já perdi um caderno meu de anotações e eu fiquei muito triste. Tinha mais de 5 anos de input, de, sabe, eventos que eu fazia, que eu ia, anotações minhas, e eu perdi aquele de 12 matérias. Nossa, eu falei, meu Deus do céu. Quase que eu coloquei na cidade, procura-se, sabe? Vou trazer até recompensa, né, amor? Quem achasse esse caderno dava X mil reais, mas enfim, não ia dar certo. Então tem a estratégia de think on paper, pense sempre no papel, tá? Pode parecer simples, mas geralmente o erro das pessoas está no óbvio, lembra disso. Um conceito muito legal que ele dá, então você vai ver que eu vou jogar aqui, ó. Se você não tiver no papel, você não consegue nem organizar as ideias que eu tô te passando, tá? Você só vai lembrar das 2, 3 que mais tocarem no teu coração aqui. As outras, o teu arquivo, tem um negócio que chama RAM, Registro Automático de Memória. Ela só vai gravar as que deu aquele... Nossa! Que são aquelas que nos tocam, que nos mexem. Mas as outras você vai apagar, porque você não tem condição de recordar. Exceto se você think on paper, se você pensa no papel, tá? Olha isso. De 10 a 12 minutos de planejamento diário salva. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e comprovou que de 10 a 12 minutos de planejamento diário salva 2 horas de tempo que será perdido na execução das tarefas do dia seguinte, tá? Para você que não tem habilidade nenhuma de organização, tá? Habilidade nenhuma de organização, eu vou falar como eu comecei e como o Brian Tracy, ele recomenda que você comece a se organizar. No dia anterior, programe o seu dia seguinte. Esse é o jeito mais básico. Por exemplo, você não pode dormir hoje, depois dessa live, sem você telegrafar quais são as tarefas mais importantes que você tem que realizar no dia seguinte. Já tem alguns estudos que falam que tem outras maneiras mais eficientes. Porém, para quem não tem musculatura zero de organização pessoal, começa por essa, tá? Porque se você começar com alguma mais sofisticada, a verdade é que você não vai conseguir fazer bem, você não vai conseguir realizar, tá? Então, muito importante, começa agora. Eu comecei com essa. Eu comecei, era sempre no dia anterior, eu elencava, eu fazia essa meu to-do list do que eu tinha que fazer no dia seguinte. No dia seguinte. Depois que essa começou a ficar simples, já era algo meio dentro do meu padrão, eu comecei a sofisticar um pouco mais. E falam que até 3 dias, estudos mostram que é o mais eficiente. Mas se você não faz nem com maestria do dia seguinte, começa do começo, tá? Então, de 10 a 12 minutos. E assim, o planejamento é de 10 a 12 minutos, tá? Mais que isso, você tá caçando assunto. De 10 a 12 minutos de planejamento salva 2 horas que vai ser perdida no dia seguinte. Comprovado estatístico, beleza? Então sempre coloca posso dar uma dica? Coloca um alarme no teu celular de 10 a 12 minutos, um momento no teu dia no qual vai te lembrar de fazer as tarefas pro dia seguinte. Vai fazer as tarefas no dia seguinte. Já vai virar um piloto automático. Coloca no celular, tá? Momento, hora do alinhamento, hora do planejamento. E não é nem hora, de 10 a 12 minutos. Tá? Então você não precisa chegar em casa e ficar mais 1 hora no teu escritório e se trancar, não. É de 10 a 12 minutos. Enough. Já basta, tá? Próximo. Regra do 10-90. Gosto muito, tá? Uma das regras mais importantes da produtividade pessoal é a regra do 10-90.
Essa regra diz que para os primeiros 10% do tempo que você vai gastar, tem que ser planejando e organizando uma tarefa, para depois os outros 90% você executá-la. Por exemplo, tem esse hábito. Por exemplo, você faz o seu to-do list, as tarefas que você tem que fazer no dia seguinte. Quando você começa aquela tarefa, só reserva os primeiros. Se você colocou que você vai fazer algo durante 1 hora no dia seguinte, amanhã, que você tem que fazer. Por exemplo, fazer ligações para você prospectar clientes novos. Sei lá, tô dando um exemplo, tá? Então você falou, vou ficar 1 hora amanhã prospectando novos clientes amanhã. 1 hora de ligações, WhatsApp, mídia social, vou prospectar. Então você colocou 1 hora, a regra 10-90 significa os primeiros 10% daquele tempo, que é os primeiros 6 minutos, vão ficar planejando. Sabe, planejando vou começar fazendo ligações, ou vou organizar todo o material, vou preparar toda a lista de candidatos que eu já tenho, toda a lista de prospectos, deixa eu separar isso e aquilo, ou seja, os primeiros 10 minutinhos só organizando aquela tarefa. E depois os outros 90, chinela. É só fazer, só fazer, só fazer, só fazer, tá? Então a regra 10-90 significa que aqueles 10 minutos de preparação, aqueles 10% de preparação, garante que os outros 90 serão eficientes, tá? Então aquela coisa que eu brinco de afiar o machado. Vão ser o quê? 10% do tempo afiando o machado. Os outros 90 na machadada. Na machadada, tá? Muito legal essa regra 10-90. Aplique no seu cotidiano. E sabe uma coisa? Valida, testa, tá? É uma coisa assim, seja ingênuo ao ponto, deixa eu testar. Eu sou um cara que sempre faz isso na minha leitura. Quando eu vejo alguma coisa, por mais que alguém fale, não, estudo da Universidade de Cambridge mostra que tá legal, acho maravilhoso isso, dá mais crença. Mas eu falo, deixa eu ver se pra mim funciona. Tá? Deixa eu ver se eu tenho essa capacidade. E aí eu vou lá e aplico, e funciona, faço um ajuste, coloco meu toque pessoal, mas coloco em prática, tá? Então, regra 10-90. E aí, uma das coisas que ele fala aqui, ó, esse famoso aplique a regra de Pareto para tudo, tá? O 80-20. Regra de Pareto, tá? Para quem nunca ouviu falar de Vinfredo Pareto, que essa é a regra de 1895, a grosso modo 20%, o seu resultado, os grandes resultados, vão vir de poucas tarefas que você vai fazer. 20% de coisas que você faz gera 80% dos resultados, tá? Uma quantidade pequena de tarefas dentro do seu cotidiano é o que gera os grandes acontecimentos da sua vida. Então, você aplicar quais são o Pareto das atividades que você faz. Por exemplo, e aí ele dá uma coisa bem óbvia. Se você montou uma lista com 10 tarefas para amanhã, quais são as 2 mais importantes? Aplica Pareto. Porque se você fez uma lista de 10 tarefas, a regra de Pareto seria o seguinte: tem 2 dessas tarefas que vão gerar 80% do resultado. 20% das tarefas vão gerar 80% do resultado. Então você não pode fazer uma lista e não saber qual que é o Pareto, ou seja, quais são as mais importantes, tá? Porque senão você vai, depois, lembra do sapo? Vai comer o sapo errado, não vai começar pelo sapo mais difícil, tá? Vai querer ficar ticando coisa para ter aquela sensação de produtividade, de falsa produtividade. Então, é uma das regras também do Brian Tracy. Ele nunca, lembra? Mas que ele tem um planejamento. Ele seta as tarefas pro dia seguinte, ele sempre circula. Essas são as tarefas pro dia seguinte, mas essas são as tarefas de ouro. Sabe, esse é o meu Pareto. Esses 20% das tarefas é que vão gerar 80% do resultado. Isso é legal ter a clareza. Você viu que uma coisa vai amarrando na outra. Você viu que um insight ele vai amarrando no outro, tá? Quanta gente que eu vi isso num domingo, né, amor? Nossa, por isso que eu falo, manda o aviãozinho. Depois, Gabi, você é chato, fica pedindo toda hora. Mas depois no final, minha mãe devia ter ouvido isso. O que eu mais ouço no final da live é isso. Devia ter trazido a minha irmã. Devia ter trazido meu marido. Eu te disse. Tô me divertindo horrores aqui, gente, sozinho. Ó, próximo. E aí ele dá um alerta aqui. No meio do livro ele dá um tchau. Tá, até peguei aqui, ó. Só uma coisa ele pede. Pelo amor de Deus, resista à forte tentação de querer resolver uma tarefa pequena primeiro, tá? E manda no meio do livro, parece que ele parou todo o contexto, ele tá falando da regra 80-20, tem um alerta. Eu falei, estou no meio do livro, no comecinho do livro aqui, mas na página 40, esse livro é rápido, esse livro tem
Quantas páginas? Eu li esse livro em 1h30. 114. Rapidinho. Pum, vai rápido. Resista à tentação de resolver uma tarefa primeiro pequeno. Então, só uma coisa que tem que estar no seu alerta. Você vai ser induzido ao longo de todos os dias, tá, da sua vida, resolver pequenas tarefas primeiro. Porque você quer aquela realização, você quer aquela dopamina, você quer aquele sentimento bom, você quer dar check a qualquer custo no seu to-do list. Resista sempre. Resista sempre. Até você desenvolver a musculatura, a maturidade de resistir àquele chocolate que está em cima ali, tá? Próximo. Uma das regras dele significa considere as consequências. Até para você fazer uma boa, sabe, to-do list, uma lista de tarefas, sempre pense nas consequências da tarefa que irá resolver. Sempre pense nas consequências da tarefa que vai resolver. Por quê? Quando você pensa nas consequências da tarefa que você vai fazer, muitas tarefas você desiste de colocar na sua lista. Isso já é muito importante. Porque a regra dele não é pensar na tarefa, é pensar na consequência. Aí a estratégia é, se a consequência for merda, significa que a tarefa é merda. Logo, se a tarefa é merda, não devo fazer. Estou caçando assunto. Quanta gente tem um to-do list, um monte de tarefa ali que é só para inglês ver, só para você deixar a tua lista de tarefa mais robusta, ou às vezes, não sei, se enganar que você vai produzir muito no dia seguinte. Não sei qual que é a estratégia, tá? Mas pense na consequência. E quando você pensa na consequência, até vai te ajudar a achar qual que é o seu Pareto. Qual que é os 20% das tarefas que você faz que gera 80% do resultado. Então, como que eu sei, Caio, qual é o meu Pareto? Pensa nas consequências. Quais são aquelas que geram uma puta de uma consequência? As maiores são Pareto, é aquelas Golden Circle, né? São as tarefas de ouro. E aí ele tem uma regra, que é pensamentos de longo prazo melhoram as decisões de curto prazo. Então você tem que pensar sempre em a consequência, aquelas que vão gerar um grande impacto, não só agora, mas no médio e no longo prazo. Que nem eu dei um exemplo, né? Ficar 1 hora amanhã prospectando. Você sabe a consequência, você trabalha com venda, sabe a consequência que isso pode dar, como é gigantesca. Então às vezes lá Pareto, dentro do mundo das vendas, por exemplo, prospecção é uma tarefa de ouro, tá? Bora! Essa tá pronta aí? Vou até abrir o chat aqui, ó. Vou até abrir o chat, que eu quero ver a carinha de vocês. Não vou conseguir ver, mas ó. Nunca existirá tempo para se fazer tudo, mas sempre existirá tempo suficiente para fazer o que é importante. De novo, olha essa frase. Nunca existirá tempo para se fazer tudo, mas sempre existirá tempo suficiente para fazer o que é importante. Ou seja, quando você sabe definir prioridades, sempre há tempos para aquilo que é prioridade para você, que é importante, que é significante para você. Você nunca vai ter tempo para fazer tudo. E tem muita gente que fala, não estou conseguindo fazer as coisas. Sabe por quê? Porque você não sabe nem fazer uma boa lista de tarefas no dia seguinte. Tá? E tá tudo bem. A gente tá aqui para sempre melhorar. Eu tô sempre refinando o meu processo, tá? Então, essa frase eu adorei. Agora eu vou fechar aqui, tá? Tem gente entrando agora e falando, meu Deus, eu não sabia que era esse assunto. Volta, começa de novo. Não, poxa. Tem que estar aqui com a gente todo dia, 11h01. 11h01, raiz, tá? Mas se você chegou agora, não tem problema. Vambora. Pega o que dá, tá? Pega o que dá. Bora. Ó, 3 perguntas para você para você ter o máximo de produtividade. Vou te ensinar 3 perguntas que você deve fazer para você mesmo para ajudar na sua produtividade, tá? Anote essas perguntas. Lembra que eu falei, você que tá vendo, deitado na tua cama, sem anotar nada. Deixa eu ver. Calma aí. Ó, você que tá na sua cama sem anotar nada, você não tem problema estar na tua cama, não tá em problema estar deitado, você pode estar no sofá, mas se você não tá anotando nada, ó, tá? Bora. 3 perguntas para máxima produtividade. Primeiro, quais são as tarefas que mais dão resultado dentro do que você faz?
Você sabe responder? Dentro do que você faz, quais são as tarefas que dão mais resultado? Primeira pergunta. Segunda, o que somente você consegue fazer e, se bem feito, causará uma grande diferença? Vou repetir. O que somente você consegue fazer e, se você fizer bem feito, vai fazer uma grande diferença, tá? Dentro da sua atividade. Que é? E a terceira pergunta: qual o jeito mais valioso para você usar seu tempo agora? Ou seja, Brian Tracy fala que toda vez que você usa esse trio de perguntas para definir uma prioridade, para definir uma tarefa extremamente significante, é o seguinte: se algo passa por esses 3 filtros, ele é algo muito valioso, tá? E essas 3 perguntas, para quem não tem clareza nenhuma, vai direcionar a tarefa que deve ser feita amanhã na segunda-feira. Então, vou repetir para vocês. Primeira pergunta, ele tem um filtro de 3 etapas. Primeira etapa é: quais são as tarefas que mais dão resultado dentro daquilo que você faz? O que somente você consegue fazer e, se bem feito, vai causar uma grande diferença. Por quê? Por que se ele fala o que você consegue fazer, o que somente você consegue fazer e, se bem feito, se tem outra pessoa que consegue fazer, por mais que dê um resultado, terceiriza, delega, foca no que só você consegue fazer e que é muito importante, porque ninguém mais vai fazer isso, tá? E o terceiro é: qual o jeito mais valioso para você usar seu tempo agora? Por que ele mostra essa pergunta, tá? Porque você tem que sempre pensar dentro da tua atividade em qual que é o alimento que o seu negócio precisa, pensando na realidade de hoje. Que nem, vou dar um exemplo no mundo das vendas, que é o meu ecossistema. Às vezes, você tem uma habilidade que ela é muito importante, mas dentro de uma semana tem uma outra mais importante ainda. Por exemplo, eu falei muito da prospecção. Será que amanhã você de pegar o telefone e prospectar novos clientes para você vender mais? Já que a crise significa retração da demanda, então você precisa falar com mais pessoas para, ter mais oportunidade? Mas tem pessoas que não é a prospecção mais importante amanhã. Ela precisa fazer o follow-up, que é o acompanhamento, porque a semana passada ela já falou com muita gente, então o processo está em aberto. Amanhã, o dia de amanhã, por exemplo, é só você fazer reconfirmações, acompanhamento, fechamento. Ou seja, muitas pessoas em vários negócios tomam decisões a partir de uma segunda exposição, de um segundo contato. Então, ou seja, essa pergunta é o terceiro filtro. Qual é o melhor jeito de você utilizar o seu tempo pensando no seu negócio ou na tua atividade, pensando no hoje, tá? Então esse filtro, essas 3 perguntas são muito valiosas. Próxima. Só uma coisa, para você que é procrastinador, eu tenho que te contar uma verdade, tá? Todo mundo é. Não, ó, eu vou te falar uma coisa. Não acredita nessa balela de: não, você tem que acabar com a procrastinação. Aqui tá uma coisa. É impossível você acabar com a procrastinação. O ser humano é um ser que procrastina. Tá no nosso DNA procrastinar. E vai ser sempre assim. Procrastinação, por exemplo, tá gravando essa live. Pode gravar isso. Eu, Caio Carneiro, eu sou um grande procrastinador. Sério, Caio? Sério. E você também é. Todos nós somos. Agora você vai ficar louco com essa sacada, tá? Primeiro, uma estratégia do Brian Tracy que ele conta aqui é para você utilizar da procrastinação criativa. O que é procrastinação criativa? É você escolher algo já hoje para procrastinar amanhã. O que você vai procrastinar amanhã? Você tem que ter clareza até do que você vai procrastinar. Porque quando você tem clareza daquilo que você vai deixar para depois, você já tá, cara, olha o teu domínio. Você já sabe o que você vai fazer e você já sabe já o que você não vai fazer, tá? Agora, eu vou te ensinar mais pra frente qual que é a diferença de quem avança na vida e de quem não, se todo mundo é procrastinador, tá? Escolha algo merda pra procrastinar amanhã. Tá? Eu já vou dar aqui uma pista e eu vou te ensinar uma tática no final muito legal para você saber definir as suas prioridades. Mas a grande diferença de pessoas que avançam muito e que outras não, ambas são procrastinadores. Só que enquanto você procrastina uma tarefa significante na sua atividade, por exemplo, eu procrastino lavar o meu carro. Tá? Às vezes a FB fala assim: amor, vai limpar o carro, vai limpar o carro. Às vezes eu fico 2 meses, cara. A gente vai jantar, dá até vergonha, né? Vai encontrar amigos, né, amor? Ainda mais que a gente tem 2 filhos, a gente, cara, é capaz de a gente achar até um sei lá o que eu vou achar no carro um dia desses. Eu não lavo por quê? Às vezes eu coloco uma tarefa: o que você vai procrastinar? O carro.
não vou lavar o carro amanhã, tá? E por isso que, pô, mas você tem que cuidar de um bem, tá? Isso eu sei, isso eu tô um pouco relaxado, mas por outro lado, eu tenho clareza naquilo que eu procrastino. Então, o que você vai procrastinar amanhã? Você já sabe o que você vai procrastinar? Então já escolhe. E se for para escolher, que seja uma atividade merda. Atividade merda é aquela que não vai te impedir de você chegar naquela parada que você não consegue ficar 1 minuto sem pensar a respeito. Por mais que é muito importante a gente cuidar de todos os nossos bens, e o carro é um bem nosso, mas, por exemplo, lavar o meu carro na semana passada ou não fez a diferença no meu objetivo, no meu propósito, na minha missão de vida. Não fez, tá? Mas não significa que eu estou certo. Lembra que eu falei que todo mundo é procrastinador? Eu sou, você também é. Mas às vezes você, por exemplo, trabalha com vendas, você procrastinou ligar 1 hora para prospectar novos clientes. Eu procrastinei lavar o carro. Quem você acha que tomou mais prejuízo? Eu ou você, tá? Ó, bora. Seguimos, tá? E aqui eu vou ensinar vocês a estratégia ABC, tá? Estratégia, método ABC. Como colocar a lista de prioridade numa lista de tarefa, tá? Como setar a prioridade, cara? O que eu tenho que fazer primeiro, amanhã, por exemplo? Ele chama de método ABC, tá? Então, sempre quando você fizer uma lista de tarefas, do lado da lista de tarefas, você vai colocar A, B, C, D ou E. Tá, Caio? A, B, C, D ou E. Tá, mas o que significa cada letra? Muita atenção. Uma atividade nível A na parada, uma atividade A, é aquela atividade que só você pode fazer, tá? E ela vai ser muito importante, de grande impacto dentro do que você faz. É uma atividade A. Só você pode fazer, e é uma atividade que causa um grande impacto dentro daquilo que você faz. Uma atividade B, tá? É aquilo que você deve fazer, mas não causa um grande impacto. Tem um impacto, mas nada estrondoso quanto a A, tá? A C, ó, a C é uma tarefa que você pode até achar legal fazer, até achar interessante de ser feita, mas ela não vai causar um impacto e ela pode ser facilmente delegada para outra pessoa, a tarefa C, tá? Assim, aquelas coisinhas legais que às vezes dentro do nosso dia a dia, às vezes é legal fazer, mas você sabe que não causa um grande impacto e outra pessoa pode fazer, tá? A D são aquelas claramente que você sabe que você pode delegar para outras pessoas. Assim, é claro, é óbvio, você não precisa filosofar muito, você não precisa ficar pensando fora da caixa, você sabe, cara, puta, essa é óbvio que eu posso delegar para outras pessoas, tá? E a E é uma tarefa que você nunca mais deve colocar na tua agenda, porque você tá caçando assunto, tá arrumando tarefinha merda pra fazer, pra buscar o check, pra se sentir bem. Lembra no começo? Você quer dar check pra sentir aquela falsa sensação de produtividade e avanço. Nunca mais coloque essa tarefa na sua agenda que você tá caçando assunto. Puta, é impressionante. Todo mundo coloca a tarefa aí. Todo mundo coloca a tarefa aí. Quando você tem que olhar e falar, nossa, E assim, por mais que você vá eliminando, isso é uma coisa que tem que estar sempre na sua cabeça, que a gente tem a predisposição em ficar colocando tarefa merda no nosso to-do list, tá? Então vou repetir rapidamente para todos vocês. Tarefa A, causa grande impacto, só você pode fazer. Tarefa B, causa impacto, nada estrondoso, mas só você pode fazer também, mas nada estrondoso, tá? Nada como a A. Mas tem a sua importância. C. Seria até legal se você fizesse. É legal de fazer. Mas não tem nenhum grande impacto. Tá? A D. Só lembrando, na C, é legal fazer, não teria um grande impacto. Voltei. Tô de volta, dei uma piscada aqui. Não sei se alguém me ligou. Voltei. Voltei pra você também aí, cara? Então já vai dar uma piscadinha aqui. Vou repetir, A, B e C, vou ativar os comentários só pra ver se meu áudio tá legal. Acho que alguém me ligou aqui, apitou meu celular. Show? Ótimo. Beleza? Tá top? Então ótimo, né? Sigo aqui. Então vou repetir pra você todas as tarefas. A, grande impacto, só você pode fazer. B, não tem um impacto tão estrondoso quanto a A, mas tem o seu impacto. C, pode ter até legal ser feito, mas você pode delegar pra outra pessoa porque não tem impacto nenhum significante. A D, completamente terceirizável.
É assim, fica nítido que ela pode ser terceirizável. E aí, nunca mais coloque uma tarefa dessa na sua agenda, que você tá caçando assunto. Então, sempre quando eu faço todo o meu processo de definição de agenda, eu coloco A, B, C, D, E, já risco, nunca mais coloco. D, já delego. A C, putz, ia ser até legal eu fazer essa atividade, mas eu não posso porque ela não gera impacto. Na B, coloco lá A. E sabe qual que é a grande sacada? Eu, Caio Carneiro, eu sempre procrastino tarefas D, E, C, até B. A nunca. Qual que é a regra de ouro desse método? Nunca. Em hipótese nenhuma. Enquanto teu coração bater, enquanto tiver pulmões no seu ar, nunca procrastine uma tarefa A na sua vida. Nunca procrastine uma tarefa A. As outras, pode procrastinar, não tem problema, tá tudo bem. Se você fizer A, meus amigos e minhas amigas, você vai ter um resultado completamente fora do padrão, tá? Vou fechar aqui. Tá assim, que live foda, né? Estão gostando desses inputs mais práticos aqui. A galera, caramba. É legal também, né? Bora. Fechar aqui. Que eu só tenho mais 20 minutinhos com vocês. Mais um input. Isso é muito importante, tá? Quais são as áreas chaves dentro da sua atividade? As suas tarefas têm que ser ao redor delas. Porque muita gente estão pegando esses inputs de tarefa. Mas tem muita gente que caiu, mas eu não consigo nem definir tarefas. Então, vou te ajudar. Tá tudo bem. Vem com o tio Caio. Bora. Ó. Vou fazer uma pergunta. Quais são as tarefas chaves dentro da sua atividade? Todas as suas tarefas têm que estar ao entorno dessas atividades. Se as suas tarefas não se comunicam com as atividades chaves daquilo que você faz, você está caçando assunto, tá? Então, todas as tarefas que você... Ela tem que, de uma certa maneira, se comunicar com as tarefas chaves. Quais são as tarefas-chave? De novo, vou puxar para o meu ecossistema. Como eu trabalho com vendas, é o quê? É lista, prospecção, sabe? É você fazer apresentações, demonstrações, é você fazer fechamento, follow-up, pós-venda. Isso tudo dentro do mundo das vendas, que é chamado pipeline das vendas, que é o funil, tá? Isso são atividades importantíssimas. Então, qualquer tarefa, para quem, por exemplo, trabalha com venda, ela tem que estar linkada em uma dessas tarefas-chaves. Tá? Se não, é uma tarefa que ou D ou E. Lembra da outra técnica? Então isso é muito importante e coloque dentro da sua realidade também. Tá? Quais são as tarefas chaves e qualquer subtarefa tem que estar linkado com ela. Seguimos. Ó. Esse é bom. Esse é bom. Eu adoro esse. Identifique seus principais sabotadores versus restrições. 80% dos seus desafios, eles são internos. 80% da sua falta de produtividade não é por causa do mundo exterior, é por causa do mundo interior. Só 20% da sua falta de produtividade, às vezes é o mercado, às vezes é o externo, às vezes é o concorrente, às vezes mora fora de você. 20% daquilo que rouba a tua produtividade é por fatores fora de você. Por exemplo, o isolamento social, para muita gente está roubando a produtividade, mora fora de você, não está no seu controle, é mesmo. Para muitas pessoas foi uma rasteira na produtividade. Só que 80% dos sabotadores, e vou chamar assim, restritores, tá? Não existe a palavra, mas as coisas que te restringem, moram dentro de você. O que são? Você tem que ter clareza daquilo que te boicota. Às vezes é um lugar, é uma pessoa, uma condição, é um aparelho. Por exemplo, às vezes você, meu amigo, minha amiga, você não tem maturidade para trabalhar com o celular do seu lado. Tá? Se você trabalha, por exemplo, mas eu trabalho muito no WhatsApp. Tá bom, abre o WhatsApp no teu computador e desliga o teu telefone. Porque, por exemplo, você não tem maturidade para estar do lado do teu Instagram. Não tem. E quando você reconhece que eu não tenho maturidade, você já é uma fortaleza. É demonstração de grandeza isso. Fala assim, eu não tenho maturidade para trabalhar, por exemplo, com o Instagram de faz sucesso para mim. Toda hora ali tal, às vezes pula alguém legal numa live, eu tô na live, e às vezes você tá na live o dia inteiro, é live de todo mundo que você tá, e você não faz mais nada, tá? Então, você tem que reconhecer as tuas falhas, e você tem que reconhecer o teu calo aperta, e quanto mais você neutralizar aquilo que te boicota, maior você fica na outra ponta. Tá? Maior você fica na outra ponta. Eu, por exemplo, eu sou um cara assim. Eu, às vezes, quando eu tô no momento, por exemplo, de leitura, eu não posso estar com o meu celular do lado. Momento de leitura, eu gosto de deixar ele longe. Por quê? Porque eu sou um cara, acelerado, mais hype, altamente conectado que eu tô, tá? Então eu gosto de neutralizar aquilo que me boicota, tá?
Quais são os seus sabotadores? Às vezes, por exemplo, na tua casa, é um lugar, por exemplo, na sala, um lugar que você não produz, porque tem um monte de interferência. Quais são as suas interferências? Às vezes você não trabalha muito bem com ruído, muito bem com barulho. Não sei, identifique quais são os seus principais sabotadores. Muito importante. Isso foi muito bom, né? 2, para fechar. Primeiro, não se iluda pela tese do multitarefa. Tem muita, principalmente vocês mulheres, tá? Principalmente vocês mulheres, que vocês são mais eficientes que nós homens em multitarefa. Existe monotarefa e multitarefa. O que é multitarefa? A tentativa de fazer mais de uma tarefa por vez. Mais de uma tarefa por vez. A monotarefa, quando você escolhe um só ponto e vai. É comprovado que entre homens e mulheres têm uma facilidade, elas vão melhor com multitarefa. Não é uma coisa louca, vocês sabem. Às vezes a mulher, sei lá, tá fazendo uma coisa, digitando no e-mail, falando no telefone, às vezes observando o filho no canto, é uma coisa louca, tá? Eu sou aquele cara que se eu falo no telefone, eu não consigo enxergar o que tá na minha frente. Eu sou completamente monotarefa. Se eu tô falando no telefone, eu fico cego. É uma coisa louca, tá? Se você passar na minha frente, se meu pai passar na minha frente, eu não reconheço se eu tô no telefone. Mas não se iluda achar que multitarefa é sinônimo de produtividade. Ao contrário, por mais que as mulheres tenham uma inclinação melhor do que os homens, é comprovado que monotarefa, ou seja, todo o teu foco concentrado num só ponto, tudo converge melhor. Tá? Então, só essa constatação legal todo mundo saber. E uma dica que ele dá é de você arrumar um guardião para te cobrar até você desenvolver a maturidade de vencer a procrastinação, de fazer uma boa lista de tarefas. Arruma um guardião. Vê aí entre a galera que tá aqui, ou se você conhece alguém que você tem que ser alguém que tem intimidade. Algum amigo, alguém da tua família. Você fala, cara, você pode ser meu guardião ao longo desses próximos dias? Sabe, a pessoa que vai me cobrar, a pessoa que vai me falar, e aí, como é que tá sendo a sua produtividade? Como é que tá sendo o seu to-do list? Começou pelo mais difícil? Engoliu o sapo mais difícil no dia de hoje? Ou você quis pular? Então dá um briefing para ele das principais técnicas, para ele poder te cobrar, e define ele como o guardião, tá? O guardião ele vai ser como se fosse personal trainer, né? Aquele que tem... Muita gente, por exemplo, contrata o personal trainer porque não tem o hábito de treinar sozinho. Porque, por exemplo, se não tá pagando e o cara não vem em casa, eu nem vou, tá? E depois a pessoa começa a desenvolver o hábito e vai, tá? Então elege um guardião, um amigo, uma amiga, alguém do trabalho, alguém que você confia, que gosta, que tem intimidade, vai aumentar a sua produtividade, tá? Então, abri o chat aqui. Hoje mandei ver, né? Em dicas. Primeiro, gostaram? Algo mais prático? Eu vou sortear esse livro, o meu, não esse em português. Já mandei trazer um em português. O livro de hoje do inglês foi Eat That Frog. Do português é Comece pelo Mais Difícil, tá? Eu só tenho 2 pedidos para vocês. Primeiro, eu vou postar uma frase e marca todo mundo que você quer que esteja com a gente amanhã. Todo mundo que não podia ter perdido hoje e que tem que estar com a gente amanhã. Amanhã eu vou fazer do Seja Foda, cara. Aqui, ó, vou fazer do meu livro. Então traz todo mundo pra gente decifrar o Seja Foda. Vai ser o único livro que eu acho que eu não vou trazer marcações. E amanhã, cara, eu tenho um monte de Seja Foda aqui. Eu quero dar tudo pra galera, velho. Poder ajudar. Enfim, eu vou fazer uma zona. Como o livro é meu, eu posso dar quantos eu quiser. Tá? Então, amanhã é o livro Seja Foda. Chama todo mundo. Avise que amanhã é o Seja Foda. Tô contando pra todo mundo aqui, tá? Vai ser animal a energia. Recados. Tô indo lá pro feed. Postar. Marca quantas pessoas você quiser. Beleza? Amanhã tamo junto às 11h01. E só uma coisa. Deixa eu conhecer vocês. Eu quero muito conhecer essa galera que tá comigo todas as noites. Uma galera que, puta, tô recebendo... A gente tá formando uma comunidade aqui, né? Uma galera, porra, uma família. Eu tenho uma galera super show que a gente tá conectado aqui pelo Insta, mas essa nata aqui, a tropa de elite, eu quero conhecer. Faz só uma coisa, por mim. Me marca nos seus stories. Deixa eu saber quem é você. Deixa eu poder me conectar. Porque lá no meu próprio perfil é muita gente. Eu quero saber quem são essas, por exemplo, 6.000 pessoas que estiveram essa noite comigo. Então só me marca no seu story, tira um print. Agora aqui, eu vou tirar um print também. Deixa eu tirar, tira aí, 1, 2, 3 e... Pô, foi.
Tirei, ótimo. Me marca nos seus stories. Não precisa ser no feed pra me poluir comigo teu feed. O stories daqui 24 horas sai. É o tempo suficiente de eu poder chegar a você. Poder ver teu perfil, poder deixar uma curtida numa foto, poder te responder do jeito que você merece, tá? Prometo fazer o meu melhor. Então eu tô indo agora postar. Vou jogar algumas coisas lá no grupo do Telegram, tá? Porque eu sei que hoje foi pauleira. Então eu vou mandar algumas coisas lá no grupo do Telegram. Pra entrar no meu Telegram, é só você ir na minha bio. Tem lá, ou nos stories, um arrasta pra cima. Vou jogar algumas coisas pra caso você não tenha anotado, beleza? Então, tô indo pro feed agora. Marca todo mundo pra estar amanhã com a gente. E me marca nos seus stories pra eu saber quem é você que tá comigo todas as noites. No mais, foi um prazer te servir. Até amanhã. Vai ser lindo amanhã. Avisa a família, avisa amigo. Amanhã seja foda. Amanhã vai ser animal. Começar segunda-feira com tudo. Até às 11h01. Pode ser. A galera fala, pô, se for seja foda, amanhã a gente bate recorde. Não sei. Eu sei que eu tô com você. Se você vai estar lá, eu vou estar lá também. Tá bom? Tô indo pro feed agora. Tchau. Boa noite pra todo mundo. Fica com Deus.